Bem-vindos, alunos, ao curso de Manutenção Mecânica Industrial, do Técnico em Mecânica. Eu sou o professor Vitor Pinheiro e vou estar acompanhando vocês aí, alunos do terceiro módulo de Mecânica Concomitante. Então, pessoal, rapidamente aqui, uma breve apresentação do currículo. A minha formação começou com uma graduação em Engenharia de Petróleo e Gás, na Universidade de Vila Velha, em 2010. Sou especialista também na parte de didática, né, voltada ao ensino, aí para vocês. Fiz o meu mestrado na UFES, concluído em 2018, no programa de Engenharia Mecânica, e atualmente estou no mesmo programa cursando um doutorado em Engenharia Mecânica. Também sou estudante de uma segunda graduação de Engenharia em Andamento, na Universidade de Vila Velha, já estou concluindo, e a minha experiência como professor, ela se resume aí a 6 anos de experiência como professor universitário, em cursos de engenharia das mais diversas áreas, com foco principal em civil, mecânica e química. Também fui coordenador, nesse tempo, de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos em Métodos Numéricos Computacionais. Tem 6 anos aí que eu lidero já esse grupo. E atualmente, juntamente com outros professores aí do IFES, e liderados aí pelo professor Jean Pierre, que vocês devem conhecer, também sou membro do grupo de pesquisa em mecânica da fratura e fadiga, né, o GPM-FFA, que está sendo fundado agora. Só para deixar claro aí, aparecem algumas logomarcazinhas aí na tela de vocês, de algumas instituições de ensino, né? UFES, IFES e UVV. São instituições às quais eu sou ou já fui ligado. E alguns emblemas de empresas aí, né? À esquerda, a ArcelorMittal, que patrocina o meu projeto de pesquisa da graduação em Engenharia Mecânica, e a Petrobras, que é a minha mantenedora aí da minha bolsa de doutorado. Ok? Então, esse é um mini currículo aí da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, né, de quem vos fala. Bem, falando um pouquinho da ementa da disciplina, né, da disciplina de manutenção mecânica, a gente vai falar um pouquinho de organização da manutenção, ou seja, conceitos principais ligados à manutenção, tipos de manutenção, como é que controla essa coisa da manutenção, quem são os profissionais responsáveis por executarem e planejarem a manutenção. Nesse ponto, lembrando que vocês vão ter uma matéria só de PCM, de Planejamento e Controle de Manutenção. Então, vocês têm aqui manutenção e uma matéria de PCM em separado no curso de vocês aí, de mecânica. Falar um pouquinho sobre ferramentaria. Então, o que acontece? Um técnico em mecânica tem que conhecer ferramenta. Então, ferramentaria manual, elétrica, pneumática, mas foco principal, ferramentaria mecânica, né? Ferramentaria manual mesmo. Então, vamos conhecer os diversos tipos de ferramentas utilizados aí para manutenção. Falar um pouquinho também sobre transporte, movimentação, elevação, né, içamento de cargas, isso é importante. Dar uma pincelada melhor em cabos de aço, a gente vai ver isso aí mais para frente. Aprender nessa disciplina também sobre montagem e desmontagem de conjuntos mecânicos. E aí, a partir desse coração aí da disciplina, a gente pode focar em manutenções de equipamentos ou elementos em específico, como manutenção de mancais, manutenção básica geral de conjuntos mecânicos, manutenção de máquinas rotativas, de eixos e etc. Ok? E ao fim, se der tempo, a gente vai ver um pouquinho também sobre alinhamento, talvez, de máquinas rotativas, um pouquinho também sobre manutenção de sistemas de transmissão. Bem, compartilhando com vocês a minha ideia sobre essa disciplina, eu pretendo dar uma parte de teoria básica dessa disciplina, que equivaleria aí a 60% da nossa carga horária, e depois eu estava pensando em escolher aí 3 conjuntos mecânicos assim, bastante utilizados aí em engenharia e indústria, para a gente poder dar manutenção nessas peças. Então, a minha ideia inicial é fazer isso sobre redutores de velocidade, que servem para fazer a alteração de velocidade, né, redução, normalmente. Bombas centrífugas, que são utilizadas assim nas mais diversas aplicações aí na indústria, desde portes muito pequenininhos, como por exemplo uma bomba d'água que você usa em casa para fazer elevação num sistema hidráulico, até bombas centrífugas de grande porte, e também caixas de marcha, que nada mais são também do que grandes redutores com relações de transmissões e diversos dispositivos mecânicos ali acoplados, e aí a gente poder pegar uma caixa de marcha dessa, desmontar, fazer a manutenção e etc. Se a gente vai pegar isso, tentar
firmar patrocínios com empresas, ou se a gente vai pegar isso novo ou utilizado já no ferro velho e vai trazer para fazer o desmonte, manutenção e limpeza, a gente não sabe ainda. A gente vai trilhar esse caminho juntos aí nessa construção, digamos assim, dessas aulas práticas. A aula teórica vai seguir a ementa mais ou menos que eu estou passando aqui hoje para vocês. Bem, vamos lá. Bem, aqui é a bibliografia básica, a bibliografia complementar, são as literaturas que eu utilizei para estar montando o material teórico dessa disciplina. Como vocês estão trabalhando em manutenção a nível técnico, eu não vou pedir para que vocês peguem 2, 3 livros, fiquem folheando, estudando livros. Eu acho que assim não é o objetivo do curso técnico. O curso técnico ele tem que passar para vocês o conteúdo que interessa e ele tem que ensinar a fazer a aplicação desse conteúdo de uma forma dinâmica, de uma forma prática, mas não esquecendo os conceitos principais ali envolvidos. Então, os livros são mais assim uma ilustração do que foi utilizado para fazer. Se alguém tiver algum interesse muito grande nessa área, ou já trabalhar nessa área, e quiser uma literatura assim, para realmente se aprofundar, para se destacar nessa área, para ter um conhecimento um pouquinho mais profundo, para conversar com o seu engenheiro na indústria, aí a gente conversa, vocês podem vir até mim e perguntar isso aí, beleza? Então, nossa aula, inicialmente, aí, vai falar sobre organização da manutenção. Os objetivos que a gente tem ao falar dessa aula são destacar para vocês, primeiro, por que é importante estudar manutenção industrial? Ou seja, é um tema relevante? Essa é uma primeira questão. A segunda, qual é o conceito de manutenção? Como conceituar manutenção mecânica? Bem, a seguir, quais são as gerações da manutenção? Né? Vocês vão ler em vários livros e locais aí, literaturas técnicas, que a manutenção ela passou por 3 ou 4 gerações, dependendo dos autores aí. Tem autor que defende que são 3, tem autor que defende que são 4, mas o que de fato aconteceu é que a manutenção mecânica veio mudando ao longo do tempo. E a gente tem que entender essa mudança claramente, ok? Essa mudança foi de acordo com as revoluções industriais, com a revolução da era da informática, e a gente vai aprender a linkar essa coisa. Bem, conceito de falhas, ou seja, como conceituar uma falha? Quando que o equipamento está falhando? O que é falha? Então, essas perguntas a gente tem que saber se responder. Paradigmas da manutenção seria o conceito antigo, atual e o futuro da manutenção, ou seja, para onde está caminhando esse negócio, para onde está caminhando esse estudo da manutenção. E filosofias e principais tipos de manutenção é basicamente estudar os tipos de manutenção, né, corretiva, preventiva, preditiva, a gente vai estar estudando isso aí. Né? Aí, só para ilustrar algumas fotos de alguns livros de manutenção, de engenharia de manutenção, é um assunto assim hiper importante, muito estudado. Tá aí, então, 2 livros que eu utilizei para tirar algum tipo de material. E lembrando que regras associadas à manutenção, assim como outras disciplinas do curso técnico, sempre estão atreladas a órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a ABNT, a ISO, a DIN, que é a norma alemã, a ASME, que é a norma mecânica americana. Então, a gente sempre tem que ter em mente que técnico em mecânica e engenheiro mecânico tem que ter uma familiaridade, né, uma afinidade com norma. Então, a gente nunca pode deixar isso aí a perder de vista. Bem, vamos lá. Então, primeiro, conceituando a importância da manutenção. Por que a manutenção é importante? Então, nesse slide, nessa lâmina, você tem diversos tipos de setores industriais, transporte, setor de bebidas, setor químico, petróleo, aeronáutico, educacional, hospitalar, metalúrgico, né, siderurgia. Por que a manutenção é tão importante? Porque não tem como ter indústria sem engenharia de manutenção, não tem como ter indústria sem executar manutenção mecânica. Então, a manutenção ela é uma área vital, essencial, fundamental em qualquer setor industrial. Ok? Então, dada esta importância, a gente pode tentar justificar isso aí através de alguns dados. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor aí que a gente tem um faturamento bruto das empresas e a gente tem um custo delas com manutenção. Então, se você reparar direitinho aqui, ó, com o cursor, você nessa coluninha aqui, ó, você tem o custo total da manutenção dividido pelo faturamento bruto das empresas. Então, você percebe que algo em torno de 4% de tudo que as empresas levantam de faturamento bruto é gasto com manutenção mecânica. Então, algo que represente 5% de bilhões de dólares não é algo desprezível. Então, quer dizer, a gente tem um custo elevadíssimo aí com manutenção, né? Existem outros materiaizinhos aqui para provar.
Por exemplo, você tem essa divisão por setores, tem setores que gastam muito mais com manutenção, tem setores que gastam um pouco menos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A aeroespacial, 2,7%. Vamos fazer uma comparação dele, por exemplo, com o transporte, 12,7%. Faz sentido, né? Uma nave espacial, ela tem um número muito reduzido de viagens, né, ou de rotas. Agora, por exemplo, se você pegar uma frota de caminhões que fica rodando toda hora, a manutenção é constante. Você toda hora está trocando uma peça, toda hora você está substituindo um item, né, um elemento de máquina ali que está desgastado. Então, o que acontece? Faz sentido que o transporte tenha uma manutenção com um custo mais elevado. Mas a média aí na indústria mundial está nesses 4% aí. Se você fizer uma comparação desse custo total da manutenção com o PIB dos países, né, com o Produto Interno Bruto, você vai ver que é a mesma coisa. Então, o que acontece? De todo o Produto Interno Bruto dos países desenvolvidos, você vai ver que grande parte disso, cerca de 4% também, é gasto com manutenção. Ou seja, são bilhões de dólares que são gastos com isso. Então, daí a relevância, daí a vontade, né, que a gente tem, a motivação que a gente tem de estudar isso aí. Ok? Bem, isso aí mais um gráfico mostrando essa contextualização, mas isso aí vocês já entenderam. Vamos dar uma olhadinha então na questão da importância da manutenção, né? Os principais fatores ligados à importância da manutenção no setor industrial são esses que estão elencados aqui do lado esquerdo. Competitividade. Empresa que não cuida de manutenção mecânica não tem competitividade. Por quê? Porque se as coisas quebram em momentos que você não prevê, você perde competição. Para ter competitividade, você tem que ser previsível, você tem que ter previsibilidade, tem que ser capaz de fazer planejamento estratégico. Ou seja, se a sua empresa ela não é capaz de fazer planejamento estratégico, ela perde previsibilidade e, por consequência, perde competitividade. Bem, a questão também de custos e produtividade. Uma empresa que não planeja, não arquiteta bem a tua manutenção industrial, ela acaba tendo custos elevadíssimos e compromete a sua produtividade. Ok? Acabando gerando, por consequência, digamos assim, muitas falhas, né, e não preservando seus ativos, que são seus maquinários, seus processos de uma forma geral. Uma outra palavrinha muito importante no contexto de manutenção moderna é essa palavrinha confiabilidade. A gente vai ver mais para frente o que seria confiabilidade. Bem, ao lado direito aqui da tela, você tem a foto de uma manutenção de uma turbina aeronáutica e você tem um gráficozinho lucro por disponibilidade. Então, o que acontece? Existe um gráfico de lucro, existe um gráfico de custo da manutenção, certo? E a gente sempre vai ter um ponto ótimo onde a gente tem o lucro maior do que o custo da manutenção. Então, a partir do momento que os custos da minha manutenção começam a ficar maiores do que os meus lucros, esse custo a gente chama de custo proibitivo. Então, a gente sempre está procurando um ponto ótimo onde a gente tem um grande lucro e um baixo custo de manutenção. Ok? E a gente vai ver um pouquinho de como que a gente planeja esse negócio mais para frente. Bem, então vamos lá, vamos realmente agora entrar no tema. Vamos discutir alguns conceitos de manutenção. Eu elenquei para vocês aí 3 conceitos aí de manutenção. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou dar uma olhadinha nessas palavrinhas em vermelho. Então perceba, palavras-chave. O primeiro conceito, ele está atrelado a evitar falhas daqueles ativos fundamentais. Então manutenção está nessa linha de evitar falhas e manter os ativos, que são as máquinas, os processos funcionando. O segundo conceito já traz uma ideia de função requerida. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma turbina de termoelétrica para geração de energia elétrica. Então o que acontece? Os vapores passam por dentro dessa turbina, giram essa turbina, existe um gerador elétrico acoplado e ela vai gerar eletricidade. Qual é a função requerida dela? Geração elétrica. No momento em que ela tiver um problema e ela parar de gerar energia elétrica, a função requerida dela foi perdida, né? Ela não está cumprindo mais o papel ao qual ela se propôs dentro daquela planta industrial. E o terceiro está associado a manter a disponibilidade. Então, o que é, né, um equipamento, um ativo que está disponível, que está mantendo a sua disponibilidade? Quer dizer que ele está operacional. Então, manutenção, o conceito de manutenção, sem decorar, ok? Sem textos prontos, ele está a ideia de evitar falhas ou minimizá-las, manter os ativos executando as suas funções requeridas, mantendo a sua disponibilidade, ok?
Bem, esses são conceitos mais clássicos de manutenção. Ou seja, o que eu quero dizer com clássicos? São conceitos já estabelecidos. Mas existem outros. Então vamos lá ver o que se faz mais modernamente acerca do conceito de manutenção. Bem, esse aqui eu já falei um pouquinho, vou passar. Eu quero chegar nesse camarada aqui. Qual é o conceito moderno da manutenção mecânica? O conceito moderno de manutenção é garantir a disponibilidade dos equipamentos de modo a atender o processo de produção com confiabilidade. Então, vamos lá. Como que essa palavrinha confiabilidade ela se insere no conceito de manutenção e o que ela tem a ver com essa metodologia industrial muito falada, né, no mercado chamada de Six Sigma? Então, vamos lá. Confiabilidade está ligado a um conceito matemático, está ligado à probabilidade de falha ou probabilidade de defeito. Então, essa metodologia Six Sigma, que quem é do mercado, quem já trabalha na indústria, quem está aí na Vale, Arcelor, Samarco ou alguma empresa local de médio ou grande porte, deve conhecer o Six Sigma. O Six Sigma é uma metodologia que prega que a gente tem que ter um número muito reduzido de defeitos ou falhas na nossa linha de produção. Então, observem aqui no cursor essa tabelinha. Se eu tenho uma qualificação 1 sigma, eu posso ter até 70% de peças defeituosas. Se eu tenho uma qualidade 6 sigma, por um outro lado, eu tenho 0,0034%, ou seja, praticamente zero, né, de falhas. Ou seja, eu tenho 3,4 peças com defeito por milhão. Então, gente, é um conceito de falha muito rígido, é um controle de qualidade muito rígido e as grandes empresas, as grandes corporações, as principais corporações do mundo, elas têm certificação Six Sigma, têm engenheiros para garantir isso aí, tem técnicos aí de mecânica, de elétrica, de edificações com certificação Six Sigma. Então, quando a gente fala de garantir a confiabilidade, a gente também está falando indiretamente de metodologia, né, de técnica Six Sigma. Então, veja, o que é uma manutenção baseada em confiabilidade? É uma manutenção que trabalha com a probabilidade daquele ativo falhar. Então, eu trabalho toda hora com modelos matemáticos e com acompanhamento para garantir o seguinte, que caso aquele dispositivo, nesse momento, tenha uma chance maior de falhar, eu já esteja ciente disso e já esteja planejando essa manutenção. Então, olha como é que vai o raciocínio aí nessa disciplina, ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Vejam, gerações da manutenção. Então, vamos acelerar um pouquinho para a gente poder engatar esse raciocínio. Na primeira geração da manutenção, a gente quebrava o que consertava. Né? Quebrou, consertou. Então, eu não estava preocupado. A peça está lá funcionando, ok? Então, quebrou, eu vou lá e reponho. Essa é a chamada manutenção corretiva. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se a ver o seguinte. Eu poderia começar a prevenir essas quebras de peça. Como? Vou te dar um exemplo. Sabias que, por exemplo, determinada peça quebrava mais, por exemplo, num prazo médio de quebra de 6 em 6 meses. Ela tinha um tempo médio entre falhas de 6 em 6 meses. Então, se de 5 em 5 meses eu for lá e pegar aquela peça e tirar e colocar uma nova, o que vai acontecer? Eu mantenho a disponibilidade, mantenho a produtividade e não interrompo a minha linha de produção. Então, começou a surgir a ideia da manutenção preventiva. E depois da década de 70, terceira geração, começou a surgir outros conceitos. Conceito de disponibilidade, que nós já vimos, e conceito de confiabilidade. Então, o que acontece? Hoje em dia, a coisa é focada na confiabilidade, é focada no controle de qualidade, e aí também surge a ideia da manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? A preditiva é uma manutenção que acompanha as condições reais daquela máquina ou daquele ativo. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma máquina que tem que funcionar numa determinada faixa de temperatura, eu coloco um sensor, um termopar ali para poder medir aquela temperatura, ligado a um computador, ok? E acompanho aquela temperatura em tempo real. Toda vez que aquela temperatura sair daquela faixa, eu tenho um técnico, eu tenho um engenheiro para poder analisar por que está havendo aquilo. Então, isso é manutenção preditiva. A gente vai conversar, né, por alto aqui, a gente já deu o conceito, vamos conversar mais sobre elas depois. Então, vamos lá. O que eu quero que fique? Manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva. Então, aqui mais um slide falando dessas gerações. Tem alguns autores, como eu já citei anteriormente para vocês, que falam sobre a quarta geração. O que seria essa quarta geração?
seria mais uma manutenção focada em riscos desses ativos quebrarem, em probabilidade, em modelos matemáticos, em novos métodos de manutenção preditiva. Ou seja, quanto mais tecnologia você colocar, inteligência artificial ligada a esses sistemas, você vai ter uma nova geração. Então está para surgir, ou já surgiu, uma nova geração da manutenção, que seria essa quarta geração. Mas eu quero que fique na cabeça de vocês, principalmente, essa ideia de ter 3 gerações de manutenção. Bem, até aqui tudo bem. Vamos agora para conceituar uma falha. Então vejamos. Vamos usar esse gráficozinho aqui, tá? Que tem um funcionamento normal, né, de uma máquina ou de um ativo desde a sua instalação, ok? Aqui eu tenho um pontozinho P em amarelo, que seria uma falha. O que é uma falha? Seria a perda de algumas propriedades ou de alguma eficiência, mas ele ainda está funcionando, então ele está com defeito, porém ainda tem disponibilidade. E depois você tem uma falha funcional, que é o seguinte: ele perdeu a sua função requerida, ele não consegue executar aquilo para o qual ele foi projetado ou dimensionado. E aí essa falha ela faz com que ele não funcione mais. Ou seja, eu posso ter um defeito definido por alterações nas condições normais de funcionamento, ou seja, uma falha ou um defeito normal. E eu posso ter uma falha funcional, que seria uma falha que impede que ele tenha aquele padrão de desempenho requerido pelo usuário, requerido por mim, que dimensionei aquela planta ou dimensionei aquele processo. Ok? Então, existem falhas normais ou defeitos, produto com defeito, né, ou elemento de máquina ou processo com defeito, e existe a falha funcional, que é mais grave. Tá? Então, em níveis de, digamos assim, severidade, aqui está o defeito e aqui está a falha funcional mais grave. Beleza? Bem, seguindo em frente, conceituando falha pelo conceito da NBR, seria o término da capacidade de um item de desempenhar uma função requerida, mas isso seria um conceito geral de falha. Eu não estou diferenciando aqui a falha normal, né, ou defeito da falha funcional. Eu prefiro que a gente fique com a definição anterior. E a quebra seria o quê? Seria a indisponibilidade do item, uma falha que literalmente tira aquele elemento de máquina, aquele ativo da jogada. Então vamos lá, vamos interpretar um pouquinho desse gráficozinho que está aqui para a gente. A gente tem aqui a resistência à falha em porcentagem no eixo Y e o tempo de operação, né, o tempo no eixo X. Então, desde o design até a montagem, a gente tem o quê? Uma resistência à falha de 100%. Em tese, o produto é novo. Depois você vai tendo o quê? Um risco de uma falha potencial, ok? Mesmo fazendo uma manutenção preditiva, você vai acompanhando esses parâmetros, ok? Vai trocando peças de tempos em tempos, aí, talvez em intervalos de tempo, com a manutenção preventiva. Em algum momento você vai ter uma falha funcional, e essa falha funcional vai gerar uma indisponibilidade total, né, daquele ativo. Ok? Bem, próximo assunto que a gente tem para conversar, galera, seriam os paradigmas da manutenção. Então, veja. Como que era a filosofia ou o paradigma da manutenção do passado? O homem da manutenção ele se sentia bem quando executava um reparo. Ou seja, quando algo quebrava, você ia lá, tirava aquilo e colocava uma nova peça, você se sentia muito bem. Essa era a filosofia. Quebrou, consertou. O paradigma atual ou moderno seria o seguinte: o homem de manutenção sente-se bem quando evita a necessidade do trabalho, ou seja, evita a quebra. E o paradigma do futuro, que é onde a gente quer alcançar, é para onde a gente está olhando, é o seguinte: o homem da manutenção do futuro sente-se bem quando ele não tem que fazer reparo. Ou seja, quando ele consegue prever o que vai acontecer na frente e evitar que o reparo seja feito, evitando assim todas as quebras não planejadas. Então vocês percebem que há uma evolução muito clara do conceito de manutenção, e a gente vai ver mais para frente que os custos também eles impactam muito aqui, ok? Obviamente que fazer uma manutenção nesse nível no futuro não é barato, mas ao longo do tempo pode compensar na nossa plantazinha industrial, no nosso processo, na nossa indústria. Então a gente vai ver já já essa associação. Bem, então nesse quadrinho que a gente tem aqui, a gente basicamente pode dividir a manutenção entre manutenção corretiva e preventiva. Então vamos lá, manutenção corretiva, rapidamente. Quebra, conserta. Alto custo de reparo, baixa confiabilidade.
Manutenção preventiva pode ser sistemática. O que é sistemática? Você troca as coisas em intervalos de tempos regulares. Vou te dar um exemplo disso. Eu tenho revisão de carro, de concessionária, carro zero. Independente daquela peça estar com problema ou não, na revisão de 10, 20, 30 mil, eu troco algumas peças padronizadas. Isso é uma manutenção preventiva sistemática. E a manutenção preditiva é baseada no acompanhamento da condição da máquina. Então, eu vou continuar com o exemplo do carro novo da concessionária. Eu conseguiria sensoriar por telemetria, botar N medidores, sensores, para poder sensoriar todo o carro que eu vendo para fazer manutenção preditiva? Não. Isso seria antieconômico. Então, por isso que eu faço uma preventiva sistemática. Então, daí a gente já começa a raciocinar quando que a gente usa a corretiva, quando usa a preventiva sistemática e quando usa a preditiva. Então, veja, existe um tipo de manutenção correto ou errado? Não. Todos os tipos de manutenção, corretiva, preventiva e preditiva, são utilizadas. Agora, cada uma dessas manutenções tem a sua hora, tem o seu lugar, né, para serem utilizadas na indústria. Ok? Bem, isso ficando claro, vamos seguindo. Então, aqui está falando ainda de manutenção corretiva, sistemática e preditiva, ok? Quando que é possível aplicar cada uma, isso aí eu vou deixar como uma leitura para vocês. Vocês leiam direitinho, vocês tirem dúvidas comigo nos plantões que vão vir para frente, que a gente vai combinar pelo Moodle, ok? Pelo nosso AVA. E vamos seguindo aí para o conceito de falha, ok? E também, vamos lá, vamos ver o que esse slide traz para a gente. Manutenção, ela pode ser realizada, então, sob equipamentos que estejam sobre falha ou não. E essa manutenção também pode ser planejada ou não planejada. Então, se eu troco um equipamento que não está sobre falha, muitas vezes eu estou fazendo uma manutenção preventiva sistemática. Se eu troco um elemento de máquina ou ativo que está já não executando a sua função requerida, eu posso estar fazendo uma corretiva. Essa minha corretiva pode ser planejada ou não planejada. Então vamos lá, vamos colocar uma questão para vocês. O que vocês acham que é mais caro? Fazer uma corretiva planejada ou não planejada? Aqui ou aqui? Vamos lá ver. Então, quer ver que tem um slide interessante aqui para frente. Nessa tabelinha aqui. Corretiva não planejada, custo 34 a 36. Preventiva 22 a 26 e preditiva ou corretiva planejada de 14 a 18. Então você vê como é que, analisando uma corretiva planejada e uma corretiva não planejada, como é que as coisas saem errado quando eu não consigo prever. E aí, pessoal, aqui nesses slides a gente vai ter algumas vantagens e desvantagens de todos os tipos de manutenção, da corretiva, da preventiva e da preditiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok? Essa aqui da corretiva, nesse slide aqui. Vocês têm uma leiturazinha aí de vantagens e desvantagens de cada uma. Eu quero que vocês associem para poder tirar dúvida comigo. Na preventiva, a mesma coisa. Ok? E na preditiva, eu quero falar só rapidamente com vocês o seguinte. A preditiva é o tipo de manutenção mais tecnológica que a gente tem. Então você vê, análise de vibrações é preditivo, análise de lubrificação é preditivo, termografia, que é uma análise de medição de temperatura, é preditivo. Então tudo isso aqui é você acompanhar os parâmetros operacionais da máquina em funcionamento. A máquina não tem falha, não tem defeito. Ela está funcionando normalmente e você vem monitorando essa máquina ou esse elemento de máquina ou esse processo. Então isso aí é, no caso, a manutenção preditiva. A preventiva vem logo depois e a corretiva é quando você não tem escolha, né? Você vem e falha. Ok? Então, vamos lá ver o que tem mais para frente. Aqui também características, vantagens e desvantagens, que ficou como leitura para os senhores. Aqui um gráfico interessante, olha só. Você tem custo por tempo, rapidamente. Então, a manutenção corretiva, ela vai ficando cada vez mais cara com o tempo. A manutenção preditiva, por envolver muita tecnologia, tem um investimento inicial muito grande, mas depois ela vai se pagando, depois vai ficando mais barato. E a preventiva é um meio termo. Então, você trabalha isso aqui na sua cabeça
para você fixar aquela ideia de que não existe manutenção melhor ou pior, existe a mais adequada para aquele momento e para aquela situação. Bem, então, pessoal, esse gráfico de banheira é uma coisa um pouco mais elaborada, mais para o ensino superior. A gente encerra, então, essa aula de manutenção. Gostaria que ficassem os conceitos principais aí que a gente trabalhou e até a nossa próxima aula.